Existe um segredo que muitos homens passam a vida inteira sem entender. Mulher não corre atrás do homem que implora para ser escolhido. Ela se aproxima do homem que desperta curiosidade, transmite valor e não coloca a própria autoestima nas mãos dela. E isso incomoda muita gente, porque destrói aquela ideia fraca de que basta ser bonzinho para ser desejado. A verdade é que muitas mulheres não se sentem atraídas apenas pelo que você oferece, mas pela energia que você carrega. Um homem pode ter boa aparência, dinheiro, conversa agradável e ainda assim não gerar vontade. Por quê? Porque falta algo mais profundo: presença. Ele está ali, mas parece emocionalmente faminto, esperando qualquer migalha de validação. Neste vídeo, você vai entender por que alguns homens fazem as mulheres se aproximarem naturalmente, enquanto outros precisam insistir, convencer e perseguir. E aqui está a parte controversa. O segredo não é tratar mal, sumir de propósito ou fazer joguinho barato. Isso é coisa de homem inseguro tentando parecer poderoso. O segredo real é ser um homem tão alinhado com a própria vida que a mulher sente que entrar no seu mundo é uma oportunidade, não uma obrigação. Quando você tem direção, limites, calma, ambição saudável, mistério natural e respeito próprio, sua presença muda. Você para de parecer alguém pedindo atenção e começa a parecer alguém que escolhe com consciência. E isso altera completamente a dinâmica. Muitos homens querem que ela corra atrás, mas vivem correndo atrás da aprovação dela. Querem ser desejados, mas agem como se qualquer mulher bonita fosse superior a eles. Querem respeito, mas abandonam seus valores por um pouco de carinho. O segredo começa quando você para de perseguir validação e começa a construir uma vida que desperta interesse. Porque quando um homem sabe seu valor, ele não precisa convencer, ele atrai. 1. Pare de agir como se ela fosse o prêmio final. O segredo que muitos homens demoram para descobrir é que uma mulher sente quando você coloca ela acima da sua própria vida. Ela percebe quando você está conversando com ela de igual para igual e percebe quando você está tentando provar que merece uma chance. Essa diferença muda tudo. Muitos homens tratam uma mulher bonita como se ela fosse uma autoridade. Mudam o tom de voz, forçam elogios, concordam com tudo, tentam parecer mais interessantes do que são e ficam medindo cada palavra com medo de perder a oportunidade. O problema é que essa energia comunica uma coisa: o seu julgamento define meu valor. E quando uma mulher sente isso, a atração pode diminuir. Não porque ela seja cruel, mas porque ninguém quer carregar a autoestima de outra pessoa nas costas. O homem que transforma uma mulher em prêmio final deixa de parecer parceiro e começa a parecer candidato desesperado. Aqui está a parte que muitos homens precisam ouvir: admiração não é adoração. Você pode achar uma mulher bonita, inteligente e interessante sem se colocar abaixo dela. Pode elogiar sem bajular. Pode demonstrar interesse sem parecer dependente. Pode querer conhecê-la sem agir como se sua vida dependesse da resposta dela. Quando você para de tratá-la como prêmio, algo muda. Você começa a conversar com mais calma. Para de tentar impressionar o tempo todo. Faz perguntas reais. Também observa se ela combina com você em vez de ficar só torcendo para ser aceito. Isso transmite valor, porque mostra que você também escolhe. Imagine um homem que conhece uma mulher atraente. Em vez de exagerar nos elogios e tentar agradar a qualquer custo, ele conversa com presença, brinca com naturalidade e presta atenção no comportamento dela. Se ela demonstra interesse, ele continua. Se ela age com frieza ou arrogância, ele não se humilha, ele mantém a postura. Esse é o ponto. Mulheres correm mais atrás quando sentem que você não está se oferecendo como alguém sem opção. Um homem que tem centro não coloca ninguém em pedestal. Ele respeita, se interessa, mas continua inteiro. E essa inteireza é extremamente atraente. 2. Tenha uma vida que não gira em torno dela. Um dos segredos mais fortes para fazer uma mulher investir mais em você é ter uma vida que continua existindo mesmo quando ela não está presente. Isso parece simples,
Mas muitos homens erram exatamente aqui. Conhecem uma mulher interessante e, de repente, ela vira o centro de tudo. A rotina muda, os planos somem, os amigos ficam de lado, os objetivos perdem força e a atenção dela passa a controlar o humor do dia. E aqui está o problema. Quando sua vida gira em torno dela cedo demais, você deixa de parecer um homem com direção e começa a parecer alguém esperando ser salvo por uma relação. Isso pesa. Uma mulher pode gostar de atenção, carinho e presença, mas dificilmente respeita profundamente um homem que abandona o próprio mundo só porque ela apareceu. Ter uma vida própria não significa ignorar a mulher, ser frio ou fingir desinteresse. Significa continuar tendo seus projetos, seus compromissos, seus limites, sua evolução e seu tempo. Significa demonstrar interesse sem se transformar em satélite emocional orbitando a vida dela. Muitos homens dizem que querem ser desejados, mas não tem nada acontecendo além da busca por validação feminina. Acorda. Se sua única fonte de emoção é esperar mensagem dela, você está entregando poder demais. Uma mulher sente quando você tem escassez interna. Ela percebe quando qualquer migalha vira festa e qualquer silêncio vira crise. Um homem com vida própria transmite outra energia. Ele responde com calma porque não está parado esperando. Ele convida com naturalidade porque tem opções de coisas para fazer. Ele conversa melhor porque tem experiências, metas e histórias. Ele não cobra atenção como quem está vazio porque está ocupado construindo algo, e isso desperta curiosidade. Ela começa a se perguntar o que você faz, onde você está, por que sua energia não desaba quando ela demora, por que você não parece desesperado. Não é joguinho, é estrutura. No fundo, mulheres correm mais atrás de homens que têm mundo próprio, porque entrar na vida desse homem parece interessante. Já entrar na vida de quem não tem direção parece virar responsabilidade emocional. 3. Mostre interesse, mas não abandone seu centro. Um erro comum dos homens é achar que existem apenas duas opções: correr atrás demais ou fingir que não se importa. Mas o segredo real está no equilíbrio. Você pode demonstrar interesse por uma mulher sem entregar sua estabilidade emocional nas mãos dela. Pode gostar da conversa, querer vê-la, elogiar com sinceridade e ainda assim continuar firme em quem você é. Quando um homem perde o centro, ele começa a reagir a tudo. Se ela responde rápido, ele fica animado demais. Se demora, ele fica inseguro. Se ela elogia, ele se sente poderoso. Se ela parece fria, ele começa a se diminuir. Em pouco tempo, a mulher percebe que o emocional dele está sendo guiado por cada movimento dela. E isso não cria atração forte, cria peso. Porque, quando ela sente que qualquer atitude dela pode te desmontar, você deixa de transmitir segurança. O homem centrado é diferente. Ele sente, mas não se perde. Ele se interessa, mas não se rasteja. Ele se aproxima, mas não abandona seus limites. Aqui está a parte que muitos homens precisam entender. Mulher não quer um homem sem sentimentos. Ela quer um homem que tenha sentimentos, mas também tenha estrutura. Um homem que consiga desejar sem depender, que consiga se envolver sem virar refém, que consiga conversar com carinho sem parecer carente de aprovação. Se você chamou ela para sair e ela não pôde, por exemplo, o homem sem centro entra em crise, insiste demais ou tenta provocar ciúme. O homem centrado simplesmente entende, observa se existe reciprocidade e segue sua vida. Se ela realmente quiser, ela também vai fazer algum esforço. Se não fizer, ele não transforma isso em humilhação pessoal. Esse equilíbrio é poderoso porque mostra que você tem presença. Você não está jogando. Você está apenas escolhendo não se abandonar. E isso muda como ela te enxerga. No fundo, mulheres tendem a investir mais quando percebem que seu interesse é real, mas seu valor não está à venda. Você pode abrir espaço para ela entrar na sua vida, mas não deve entregar a chave da sua paz para alguém que ainda nem provou que merece ficar. 4. Seja difícil de manipular emocionalmente. Um dos segredos que faz uma mulher respeitar e investir mais em um homem é perceber que ele não é fácil de manipular emocionalmente.
Isso não significa ser frio, desconfiado ou tratar tudo como guerra. Significa ter clareza suficiente para não ser controlado por joguinhos, indiretas, silêncio estratégico ou mudanças repentinas de humor. Muitos homens se perdem porque reagem rápido demais. Ela fica fria, ele entra em desespero. Ela demora, ele manda várias mensagens. Ela provoca ciúme, ele tenta competir, ela faz um comentário para testar, ele se justifica como se estivesse em julgamento. Sem perceber, ele mostra que qualquer movimento dela consegue tirar sua paz. O homem difícil de manipular tem outra postura. Ele observa antes de reagir. Ele não transforma cada silêncio em tragédia. Não corre para provar valor quando alguém tenta diminuir sua segurança. Não aceita desrespeito só porque gosta dela. E, principalmente, não deixa o medo de perder fazer ele abandonar a própria dignidade. Aqui vai uma crítica necessária. Muitos homens dizem que são intensos, mas na verdade são emocionalmente fáceis de controlar. Basta uma mulher retirar atenção por algumas horas para eles se desmontarem. Basta uma frase ambígua para começarem a pedir explicação. Basta um pouco de distância para aceitarem qualquer condição. Acorda. Isso não é amor, é dependência de validação. Ser firme emocionalmente não é ignorar sentimentos. Você pode sentir ciúme, dúvida, saudade ou incômodo, mas você não precisa obedecer cada emoção como se fosse uma ordem. Homem maduro sente, analisa e escolhe uma resposta. Quando uma mulher percebe que você não entra em pânico com qualquer teste, ela passa a te enxergar diferente. Ela entende que você tem base, que você não é alguém que pode ser puxado para qualquer lado, que sua atenção tem valor justamente porque não é entregue sob pressão. No fundo, mulheres tendem a correr mais atrás do homem que não pode ser controlado pelo medo, porque ele transmite algo raro: estabilidade. E estabilidade, quando vem acompanhada de respeito próprio, cria uma presença que não precisa implorar para ser desejada. 5. Crie mistério sem fazer joguinho. Um dos maiores segredos para despertar mais interesse é entender que mistério não é sumir de propósito, responder seco ou fingir desinteresse. Isso é joguinho, e joguinho vem de insegurança. O mistério verdadeiro nasce quando você tem profundidade, vida própria e não entrega tudo sobre si mesmo logo no início. Muitos homens conhecem uma mulher e, em poucos dias, já contam toda a história da vida, todos os traumas, todos os planos, todas as inseguranças e todos os sentimentos. Eles fazem isso achando que estão criando conexão, mas às vezes acabam tirando o espaço da curiosidade. Quando você entrega tudo rápido demais, ela não descobre você. Ela apenas recebe um excesso de informação. O homem misterioso de verdade não é fechado. Ele conversa, brinca, compartilha, mas mantém camadas. Ele não precisa explicar cada passo. Não sente necessidade de provar o tempo todo onde está, o que faz, quem conhece, quanto vale, o que conquistou. Ele deixa que a mulher descubra aos poucos, através de atitudes, histórias e convivência. E aqui está a crítica necessária. Alguns homens confundem mistério com manipulação. Acham que precisam deixar a mulher ansiosa para parecerem interessantes. Acorda. Se o seu mistério depende de causar insegurança nela, então você não é misterioso. Você é emocionalmente imaturo. Mistério saudável é diferente. É você ter uma vida que não cabe inteira em uma conversa. É não se explicar demais para ser aceito. É permitir que sua presença gere perguntas naturalmente. Ela percebe que existe mais em você do que aparece na superfície, e isso cria vontade de conhecer melhor. Quando você fala, não precisa despejar tudo. Conte uma parte e deixe espaço. Quando ela pergunta sobre seus planos, responda com verdade, mas sem transformar a conversa em palestra sobre você. Quando ela tenta te conhecer, permita, mas com ritmo. Conexão boa também precisa de descoberta. No fundo, mulheres tendem a investir mais quando sentem que ainda há algo interessante para descobrir. O mistério real não é ausência, é profundidade, e profundidade não se anuncia, se revela com o tempo. 6. Tenha padrões, não apenas desejos.
Um dos segredos que faz uma mulher correr atrás de um homem é perceber que ele não escolhe apenas pela aparência. Ele tem padrões. Ele observa comportamento, postura, respeito, reciprocidade, maturidade e energia. Isso muda completamente a forma como ela enxerga você, porque mostra que sua atenção não é barata. Muitos homens têm desejo, mas não têm critério. Acham uma mulher bonita e já colocam ela no topo da lista. Ignoram grosseria, falta de interesse, ego inflado, joguinhos, irresponsabilidade emocional e até desrespeito, só porque estão atraídos. E quando um homem aceita qualquer coisa por desejo, ele comunica que não tem filtro. A mulher percebe quando você está escolhendo com consciência e quando está apenas reagindo à beleza dela. Percebe quando você realmente quer conhecê-la e quando só está impressionado pela aparência. E por mais contraditório que pareça, um homem que tem critérios pode despertar mais interesse, porque ele não parece disponível para qualquer uma. Aqui vai a crítica que muitos homens precisam ouvir. Se você trata toda mulher atraente como oportunidade rara, você começa a agir como homem sem opção. E homem sem opção costuma negociar os próprios limites. Ele tolera pouco esforço, aceita respostas vazias, persegue quem não investe e chama isso de paixão. Ter padrões não significa ser arrogante, exigente demais ou procurar perfeição. Significa saber o que combina com você. Significa entender que beleza chama a atenção, mas comportamento decide permanência. Significa gostar do que vê, mas observar se existe caráter, leveza e respeito. Quando ela percebe que você tem padrões, algo muda. Ela entende que precisa trazer mais do que aparência para manter seu interesse. Ela sente que você não está ali apenas para bajular. Você também está avaliando se existe conexão real. No fundo, mulheres tendem a investir mais em homens que sabem escolher. Porque um homem com critérios transmite valor. Ele não está desesperado para preencher um vazio. Ele está aberto para encontrar alguém que realmente acrescente. E quando sua atenção deixa de parecer automática, ela passa a ter mais peso. 7. Faça ela sentir que sua atenção tem valor. Um dos segredos mais fortes para fazer uma mulher investir mais é entender que sua atenção precisa ter valor. Não estou falando de tratar mal, ignorar ou fazer joguinho. Estou falando de não distribuir energia como se qualquer pessoa merecesse acesso total a você, sem esforço, respeito ou reciprocidade. Muitos homens entregam atenção demais cedo demais. Mandam mensagem toda hora, respondem no mesmo segundo, elogiam o tempo inteiro, se oferecem para tudo, cancelam planos, mudam a rotina e ficam disponíveis como se não tivessem vida própria. A intenção pode até ser boa, mas a mensagem que passa é perigosa. Minha atenção é fácil, abundante e não exige responsabilidade. Quando sua atenção é fácil demais, ela pode perder peso. Não porque mulher gosta de ser maltratada, mas porque todo ser humano tende a valorizar mais aquilo que percebe como especial. Se você dá o mesmo nível de energia para qualquer mulher que acha bonita, sua presença deixa de parecer escolha e começa a parecer impulso. O homem que entende isso age diferente. Ele é gentil, presente e interessado, mas também seletivo. Ele investe quando existe troca. Ele se aproxima quando há abertura. Ele elogia quando é verdadeiro, não como tentativa desesperada de comprar aprovação. Ele não desaparece para causar ansiedade, mas também não fica disponível para quem não demonstra consideração. Aqui vai uma crítica necessária. Muitos homens reclamam que não são valorizados, mas ensinam as pessoas a tratá-los como opção. Aceitam pouco, insistem demais, ignoram sinais claros de desinteresse e continuam entregando energia para quem não devolve nada. Acorda! Sua atenção só tem valor quando você também sabe retirar sua energia de onde não existe reciprocidade. Quando uma mulher percebe que você é presente, mas não carente, interessado, mas não desesperado, aberto, mas não disponível para qualquer tratamento, ela sente que conquistar seu espaço na sua vida significa algo. No fundo, mulheres tendem a correr mais atrás quando entendem que sua atenção não é automática. Ela precisa ser cuidada, respeitada e merecida pela forma como ela também aparece na relação. 8.
Não tente convencer, desperte curiosidade. Um dos maiores segredos para fazer uma mulher investir mais em você é parar de tentar convencê-la o tempo inteiro. Muitos homens entram em uma conversa como se estivessem em uma entrevista de emprego emocional. Tentam provar que são diferentes, bons, confiáveis, interessantes, engraçados, profundos, maduros e melhores do que os outros. Só que, quando você tenta provar demais, passa a impressão de que nem você acredita no próprio valor. Convencer demais cria pressão, e pressão diminui atração. Uma mulher pode até ouvir seus argumentos, mas atração não nasce de currículo. Nasce de presença, energia, postura e curiosidade. Ela não quer sentir que está sendo empurrada para gostar de você. Ela quer sentir vontade de descobrir mais. O homem que desperta curiosidade não precisa despejar todas as qualidades logo de cara. Ele mostra aos poucos. Ele deixa suas atitudes falarem. Ele conta histórias, mas não transforma cada conversa em autopromoção. Ele tem humor, mas não força piada. Ele tem ambição, mas não fica anunciando grandeza. Ele tem profundidade, mas não usa sofrimento como propaganda. E aqui vai uma crítica direta. Se você precisa convencer uma mulher a te valorizar, talvez esteja investindo na mulher errada ou se apresentando do jeito errado. Acorda. Valor real não precisa implorar reconhecimento. Ele aparece na forma como você se comporta, como decide, como lida com limites, como fala dos outros e como conduz sua própria vida. Despertar curiosidade é criar espaço, é responder sem entregar tudo, é perguntar sem parecer interrogatório, é conversar sem ansiedade de ganhar aprovação, é deixar que ela perceba que existe mais em você do que uma tentativa desesperada de agradar. Quando você para de convencer, a energia muda. Você deixa de parecer vendedor e começa a parecer homem. Você não está ali pedindo para ser escolhido. Está conhecendo, observando e permitindo que a conexão cresça naturalmente. No fundo, mulheres tendem a correr mais atrás quando sentem que você não está tentando fechar uma venda emocional. Você apenas existe com presença. E presença de verdade faz mais do que convencer. Ela puxa a curiosidade. 9. Seja alguém que ela pode admirar de verdade. Um segredo que muitos homens ignoram é que a atração pode começar pela aparência, pela conversa ou pela química, mas só fica forte quando existe admiração. Uma mulher pode se interessar por você por curiosidade, mas ela tende a investir mais quando percebe que existe algo em você que ela respeita. E admiração não nasce de pose, nasce de construção. Nasce quando você tem direção, palavra, disciplina, caráter e postura. Quando você não vive apenas falando sobre o que vai fazer, mas realmente faz. Quando você não tenta parecer profundo, mas demonstra maturidade nas escolhas. Quando você não precisa gritar que é diferente, porque seu comportamento já mostra isso. Muitos homens querem ser desejados, mas não querem se tornar admiráveis. Querem que a mulher corra atrás, mas vivem sem foco, sem consistência, sem responsabilidade e sem controle emocional. Depois culpam as mulheres, como se elas fossem obrigadas a se encantar por um homem que ainda não construiu base nenhuma. Acorda. Ser admirável não significa ser perfeito, rico ou famoso. Significa ser um homem que leva a própria vida a sério. Um homem que busca melhorar, que aprende com erros, que trata pessoas com respeito, que tem coragem de assumir responsabilidades e que não se vende por aprovação. Quando uma mulher percebe isso, sua presença ganha outro peso. Ela não te vê apenas como alguém interessante por alguns minutos. Ela começa a imaginar como seria estar perto de um homem com estrutura. Um homem que tem algo acontecendo. Um homem que não depende dela para se sentir importante. E aqui está a verdade. Admiração faz ela querer estar no seu mundo. Não por pressão, não por carência, não por joguinho, mas porque ela sente que existe valor real em caminhar ao lado de alguém que está construindo algo. No fundo, mulheres tendem a correr mais atrás do homem que desperta respeito antes de pedir desejo, porque desejo sem admiração pode passar rápido, mas quando ela admira quem você é, sua presença deixa marca. 10.
Aprenda a sair quando não existe reciprocidade. O segredo final que muitos homens não querem encarar é este. Às vezes, o que faz uma mulher te respeitar e até correr atrás não é o quanto você insiste, mas o momento em que você sabe sair. Porque qualquer homem carente consegue continuar tentando quando não recebe nada. Mas poucos têm respeito próprio suficiente para perceber quando a energia não está sendo devolvida. Muitos homens confundem persistência com falta de amor próprio. Ela responde seco, ele insiste. Ela cancela várias vezes, ele aceita. Ela aparece só quando está entediada, ele se anima. Ela não demonstra esforço nenhum, ele tenta compensar pelos dois. E no fim, ele chama isso de lutar por ela, quando na verdade está lutando contra a própria dignidade. Acorda. Mulher nenhuma respeita profundamente um homem que aceita ser tratado como opção permanente. Ela pode até gostar da atenção, pode até se acostumar com sua presença, mas respeito é outra coisa. Respeito nasce quando ela percebe que você tem limite, critério e coragem para ir embora de onde não existe troca. Sair não significa fazer drama, não significa punir com silêncio, não significa fingir frieza esperando que ela corra atrás. Significa simplesmente reconhecer a realidade. Se você investe, conversa, chama, demonstra e ela nunca corresponde com atitude, você reduz sua energia e segue, sem ressentimento, sem discurso enorme, sem tentar provar que ela perdeu algo. E aqui está a parte poderosa. Quando você sai com calma, você comunica valor. Mostra que sua presença é escolha, não dependência. Mostra que você não está disponível para migalhas. Mostra que gostar de alguém não significa aceitar qualquer coisa. Talvez ela volte. Talvez não. Esse não pode ser o centro da sua decisão. O centro precisa ser sua paz. Porque o homem que só sai para provocar reação ainda está sendo controlado por ela. O homem realmente forte sai porque escolheu a si mesmo. No fundo, mulheres tendem a respeitar mais o homem que sabe amar sem se abandonar. E às vezes, o maior segredo para fazer alguém correr atrás é parar de correr atrás de quem nunca caminhou na sua direção. A verdade mais controversa é esta: muitas mulheres não correm atrás do homem que se esforça mais. Elas correm atrás do homem que não precisa se perder para ser desejado. O segredo não é manipular, sumir ou tratar mal. É ter vida, centro, padrões e respeito próprio. Quando você para de implorar validação, sua presença muda. Você deixa de parecer uma opção desesperada e começa a parecer uma escolha valiosa. Agora comenta aqui embaixo. Você já percebeu que alguém passou a te valorizar mais depois que você parou de correr atrás? Quero ler sua experiência e responder você de perto.